Gostosuras ou travessuras é sem dúvida a frase mais conhecida do Halloween, que é o assunto do vídeo de hoje, onde eu trago a sua origem, os seus rituais com os seus significados, a influência da igreja e como essa festa foi parar na América do Norte. E para fechar o vídeo, não podia faltar uma historinha de Halloween. É logo depois da vinheta. Olá pessoal, meu nome é Nazaré, sejam bem-vindos ao meu canal Entre Histórias e Segredos. A ideia aqui não é falar sobre temas específicos, mas sim contar histórias sobre vários assuntos e fatos curiosos. E o nosso vídeo de hoje é sobre o Dia das Bruxas, que também é muito conhecido como Halloween, e que é comemorado no dia 31 de outubro. Essa festa que é tão popular nos Estados Unidos, no Canadá, no Reino Unido, na Irlanda, e que depois acabou se espalhando para outros países, de acordo com historiadores, ela tem a sua origem em um antigo festival celta chamado Samhain. Primeiramente, só para contextualizar, quem eram os celtas? Ao contrário do que alguns pensam, eles não eram um povo único. Na verdade, eles eram formados por várias etnias, várias tribos, que possuíam características comuns, como a cultura, o próprio idioma, mas mesmo assim, essas etnias, essas tribos, eram muito diferentes umas das outras. Em outras palavras, era um grande grupo de pessoas que habitava uma região vasta e que tinha linguagem e cultura similares, mas não era um povo unificado. E a convivência com eles também não era fácil, porque eles não eram aliados e guerreavam entre si. Em relação ao período em que os celtas viveram, há divergências. Alguns especialistas dizem que foi entre 600 a.C. até 600 depois de Cristo. Outros já dizem que foi entre 1200 a.C. até 500 depois de Cristo. E há também outras datas em outros textos, mas que eu preferi não citar aqui porque senão vai ficar muito confuso. Os celtas se desenvolveram na Europa Central e com o passar dos séculos, eles foram se espalhando por todo o continente europeu, até chegar à Ásia Menor, que é a atual Turquia. E o termo celta não era usado pelos próprios. Esse termo foi denominado pelos gregos, pelos romanos, para se referirem a essas etnias, essas tribos que tinham características em comum, mas que eram diferentes. Há também a hipótese de que o termo celta, usado pelos gregos e pelos romanos, era para denominar, era para se referirem aos povos que eles consideravam bárbaros por não pertencerem ao seu império. Voltando para o festival Samhain, e que também é conhecido como Samain, o seu significado é fim do verão. Essa celebração começava ao anoitecer do dia 31 de outubro e durava uns 3 dias. Esse festival era um dos mais importantes do calendário, sendo comemorado por todas as comunidades celtas da Europa. Isso porque ele representava o Ano Novo Celta e também a transição da metade do ano mais iluminada, que é a primavera-verão, para a metade mais escura do ano, que é o outono e inverno. Além disso, como o Samhain ou Samain era uma preparação para o inverno, eles estocavam a colheita das plantações, os animais eram arrebanhados em currais para garantir alimentação para o difícil período que chegaria nos meses do inverno. Uma outra característica desse festival é que ele era marcado por abundância de comida e de bebida para celebrar a colheita. A relação entre Samhain e Halloween, de acordo com os historiadores, é que os celtas acreditavam que durante o Samhain a força da escuridão estava presente e que havia uma conexão entre os dois mundos,
o dos vivos e o dos mortos, e que também, nesta época, a alma dos mortos podiam voltar para as suas casas. Então eles faziam rituais, tanto para agradar os deuses druidas, para ajudá-los na regeneração da agricultura, como também para afastar os maus espíritos e equilibrar essa conexão entre os dois mundos. Assim como o Samhain, o Halloween também inclui rituais para afastar os maus espíritos, para a colheita, e acredita-se também que nesta época o véu que separa o mundo dos vivos do mundo dos mortos fica mais fino, permitindo que os mortos possam transitar entre os vivos. Com o passar dos tempos, o festival foi mudando e seu nome também foi se modificando. Além de que, no decorrer da Idade Média, quando o cristianismo começou a ser difundido pela igreja na Europa, a mesma se apropriou de algumas características da cultura pagã, tornando-as cristã, chegando inclusive a dizer que o festival celta Samhain não era dedicado aos mortos comuns, mas sim aos santos da igreja, isso segundo a antropóloga Wendy von Arov. E também, ainda na Idade Média, nas Ilhas Britânicas, século VIII, o Papa Gregório III decidiu que o Dia de Todos os Santos, que era comemorado em maio, fosse transferido para o dia 1º de novembro. A princípio, essa mudança foi exclusiva à Diocese de Roma. Mas anos depois, o Papa Gregório IV resolveu estendê-la para toda a cristandade, fazendo com que o dia 1º de novembro se consolidasse como Dia de Todos os Santos, como nós conhecemos hoje. Quanto a isso, os historiadores não sabem se foi uma estratégia da igreja para combater o festival de Samhain ou não, mas de qualquer forma, foi graças a essa medida que as comemorações cristãs, conhecidas como All Hallows Tide ou Dia das Bruxas, começaram a se consolidar. As 3 comemorações que fazem parte do All Hallows Tide são All Hallows Eve, festejada 31 de outubro, véspera do Dia de Todos os Santos, All Saints Day, 1º de novembro, Dia de Todos os Santos, e All Souls Day, 2 de novembro, Dia de Finados. E aí, antes que eu me esqueça, Halloween, a origem da palavra Halloween vem do All Hallows Eve ou Halloween. Na verdade, o Halloween é uma versão curta desses 2 termos. Como acabamos de ver, o Halloween surgiu há séculos na Europa, mas só no século XIX ele chegou aos Estados Unidos, quando em 1845, durante a Grande Fome, um período muito difícil pelo qual a Irlanda passava, fez com que 1 milhão de pessoas imigrassem para lá. E com elas, levando as suas histórias, suas tradições, que com o passar dos anos foi disseminando, foi se tornando famosa, até se transformar nessa grande festa que é hoje. Já no Canadá, o Halloween foi levado tanto pela imigração inglesa, no século XVII, como também no século XIX, com a chegada dos irlandeses. Bem, antes de continuar, eu já quero pedir desculpas, porque já está escurecendo, a iluminação já mudou, mas infelizmente eu não consigo gravar tudo de uma vez só. Então eu já peço desculpas, por essa mudança aí de iluminação. Mas agora, continuando o assunto, vamos aos elementos que compõem os rituais do Halloween e o seu significado. O hábito de se fantasiar nessa ocasião vem desde o festival celta, por se acreditar que nessa época a barreira entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos se rompia. Então os celtas vestiam peles de animais, máscaras, para se esconderem dos espíritos ruins e não serem reconhecidos como humanos. Além disso, a fantasia também era uma forma de se proteger contra as próprias divindades que eles cultuavam, mas que poderiam tentar pregar-lhes uma peça. Gostosuras ou travessuras.
Antigamente, os celtas iam de casa em casa para pedir contribuições para realizar a festa e animais para os sacrifícios. Séculos depois, os cristãos deram um outro significado a essa prática. E durante o Ohrolotide, as crianças passaram a ir na casa das pessoas para cantar canções, fazer orações para a alma dos fiéis que estavam no purgatório e em troca elas recebiam um bolo inglês chamado soul cake, bolo de alma. Já na década de 20, nos Estados Unidos, essa prática foi resgatada. Porém, as crianças passaram a ir de casa em casa para pedir doces. E caso elas não fossem atendidas, fariam alguma travessura. A abóbora usada no Halloween da América do Norte é uma adaptação do Festival dos Celtas, que costumavam esculpir no nabo rostos medonhos e depois colocavam dentro do nabo uma lanterna, que é para afastar os maus espíritos. No Festival de Samhain, a fogueira era usada para celebrar o fim da colheita e para proteção. Depois ela passou a ser um símbolo de orientação para as almas cristãs no purgatório ou uma forma de repelir a bruxaria e a peste negra. Prever o futuro também fazia parte dos rituais. E no festival, era comum as igrejas tocarem seus sinos, por vezes, durante toda a noite. O significado da bruxa no Halloween. É possível que a imagem da bruxa associada ao Halloween esteja ligada às práticas das antigas curandeiras pagãs, que eram vistas pela igreja e pela sociedade como figuras misteriosas e perigosas. Mas conforme diversas lendas, as bruxas costumavam se reunir 2 vezes ao ano durante a mudança das estações, dia 30 de abril e 31 de outubro. Também acreditava-se que elas chegavam voando em vassouras para participar de uma festa liderada pelo próprio demônio. Além disso, elas jogavam feitiços e maldições em qualquer um e transformavam as pessoas em várias coisas. Também havia a crença de que para ver uma bruxa era necessário pôr suas roupas do lado avesso e andar de costas na noite do Halloween. E então, à meia-noite, você veria uma. Outra lenda associada às bruxas é de que elas podem se transformar em gatos. Logo, devido a todas essas crendices, a bruxa se tornou um elemento importante no Halloween. Resumindo, o Halloween tem a sua origem em um festival pagão, mas devido à mistura da religião católica com as crenças dessa outra religião e a apropriação de diversos rituais pagãos pela igreja, o Halloween acabou sendo incorporado aos rituais cristãos. E para fechar o vídeo, o nosso conto de Halloween é a famosa história de Jack O'Lantern, ou Jack Lanterna. Mas antes eu quero aproveitar para fazer aquele pedido, deixe seu like, se inscreva, ative o sininho, comentem, que é para o YouTube entregar para as outras pessoas. E também compartilhe com seus amigos, tá bom? Bem, pedido feito, agora vamos para a história. Jack O'Lantern é o nome dado às famosas abóboras esculpidas e iluminadas e que se transformaram em um símbolo do Halloween. Elas fazem referência ao personagem de uma antiga lenda irlandesa, o Sting Jack, que pode ser Jack avarento, Jack mesquinho, o homem que conseguiu enganar o diabo. Mas antes eu quero fazer uma observação. Na tradição irlandesa, usava-se o nabo para representar a lanterna do Jack. Mas quando os irlandeses foram para a América do Norte e viram que era difícil encontrar nabo em solo americano, eles então substituíram pela abóbora, que tinha abundância e era fácil de esculpir. Agora sim, nós vamos começar a nossa história. A história começa com um homem comum, mas de reputação nada exemplar, chamado Jack, o ferreiro, ou simplesmente Jack de Smith. Jack era conhecido por seu vício em bebida e por sua esperteza quase diabólica. Vagava de vila em vila, sempre com um truque na manga para conseguir um copo de cerveja sem pagar. Dizia-se que ele era capaz de enganar qualquer um, e essa fama, segundo contam as lendas, chegou até os ouvidos do próprio diabo. Intrigado, o demônio resolveu conhecer o homem
que parecia tão ardiloso quanto ele. Certa noite, o diabo apareceu diante de Jack, pronto para levar sua alma. Mas o ferreiro, com seu jeito astuto, pediu um último desejo, uma rodada de bebida antes do fim. O diabo, curioso e confiante, aceitou. Quando chegou a hora de pagar a conta, Jack convenceu o diabo a transformar-se em uma moeda de prata para quitar a dívida. Assim que o demônio fez, Jack rapidamente colocou a moeda no bolso, junto de um pequeno crucifixo, o que impediu o diabo de voltar à sua forma original. Depois de muita barganha, Jack aceitou libertá-lo, mas sob uma condição. O diabo não poderia reclamar sua alma por 10 anos. O pacto foi selado. Quando o prazo acabou, o diabo retornou, mas Jack mais uma vez o enganou, dessa vez usando o símbolo sagrado para mantê-lo longe e estender sua vida um pouco mais. Com o tempo, a esperteza do ferreiro se esgotou e a morte veio sem aviso. No entanto, sua alma não encontrou descanso. O céu o rejeitou por sua vida de pecados e o inferno o expulsou por seus truques. Condenado a vagar pela escuridão, Jack pediu ao diabo ao menos uma luz para guiá-lo. Como resposta, recebeu um carvão em brasa que colocou dentro de um nabo oco para carregar consigo. Dizem que, desde então, ele caminha pelas noites frias da Irlanda com sua lanterna tremeluzente entre o mundo dos vivos e o dos mortos. E foi essa imagem, o brilho de Jack perdido na escuridão, que inspirou a tradição de esculpir abóboras e acender velas dentro delas durante o Halloween, como uma lembrança de que nem mesmo a astúcia pode enganar o destino. Fim da história. Chegamos ao final do nosso especial de Halloween. Mais uma vez eu quero pedir desculpa pelo problema com a iluminação. E para quem ficou comigo até aqui, muito obrigada. Caso alguém se interesse também, todas as fontes que eu usei para fazer esse vídeo estão lá na descrição do vídeo. Então, um beijo, um feliz Halloween e até a nossa próxima história.